A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, irmãos em Cristo do Senhor Jesus, né? Estamos mais uma vez conectados juntos, né? Com mais um programa Voz do Pastor pela nossa rádio Cristo Vive FM e também a nossa live ao vivo, dizendo para todos os nossos queridos e amados irmãos que juntos iremos muito além do que jamais poderíamos imaginar. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é santa. Estamos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. E Deus tem nos permitido todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, estarmos aqui conectados. Conectados para ouvirmos a voz de Deus. Já estamos cansados de ouvir a voz do homem. Já estamos cansados de ouvir outras vozes. Precisamos unicamente ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela alegra a nossa alma. A voz de Deus, ela soa forte nos nossos ouvidos. E quando nós abrimos o nosso coração, ela adentra dentro dos nossos corações. Então, que esse dia seja um dia abençoado para cada um dos nossos queridos e amados irmãos, que possamos estar juntos, prontos, alicerçados na rocha que é Jesus. Também estamos convidando aqueles nossos amigos, irmãos, que participe junto conosco ali no nosso canal do YouTube, se inscreva ali, né? Nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir. Peça o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM. Você assiste os nossos programas e ainda ouve louvores 24 horas direto. Louvores 24 horas direto no seu celular. E se você baixar o aplicativo na tua TV, você também pode, além de ver as lives, ouvir a nossa programação também pela sua TV. Tá bom, meus irmãos? Qualquer coisa, nos mande uma mensagem no WhatsApp e nós estaremos assim enviando para você, tá? O link e as formas para que você possa adentrar nos nossos canais. Nosso telefone de contato é 51 da área 99690 7536 ou o outro telefone 51 99655 9064, área 51 99655 9064. Participe junto conosco da nossa programação e nos ajude também na obra missionária. Estamos fazendo missões, adentrando nos becos e nos valados, nesses dias frios de inverno, e levando assim alimentos, roupas, calçados, cobertores, acolchoados, para assim aquecer ao nosso próximo. Passei aí os nossos números do telefone. Você que mora no litoral do Rio Grande do Sul, nos ligue. Iremos com todo prazer buscar na sua residência calçados, roupas, móveis usados, né, para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. E Deus, através da sua infinita misericórdia, tem colocado uma palavra em nosso coração para que possamos juntos, né, juntos, a meditar, né, a meditar neste dia, nesta hora, junto com os meus
queridos e amados irmãos. E é uma palavra, né? É uma palavra que vem soar em nosso coração. Precisamos dar mais crédito à palavra de Deus. Muitos, após o arrebatamento da igreja, irão chorar, irão ficar tristes, zangados, e irão se lamentar por deixarem passar esta tão grande oportunidade que o Senhor tem dado para cada um. E olha aqui o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, né? Que diz assim, no capítulo 1 e no versículo 27, diz assim, ó, a unidade cristã na luta. Sem unidade não chegaremos a lugar nenhum. Sem unidade não chegaremos a lugar nenhum. Sem unidade não chegaremos a lugar nenhum, né? Sem unidade não chegaremos a lugar nenhum. Que Deus venha ter de misericórdia das nossas vidas, e nós vamos já de imediato a fazer leitura da palavra do Senhor, da palavra de Deus, na primeira epístola aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 27, diz-nos então a Bíblia Sagrada. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, disse aqui o apóstolo Paulo, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O que Paulo está dizendo, em primeiro lugar aqui, para que possamos entender e compreender, é que precisamos estar unidos em um só espírito para que possamos prosseguir em frente nesta nossa caminhada de fé. Vivei dignos. O que é uma pessoa digna? Que usa de dignidade, que usa de sinceridade. E aqui Paulo está dizendo que nós temos que estar lutando juntos pela mesma fé. Se Paulo está dizendo pela mesma fé, porque talvez exista uma outra fé, que não é a fé verdadeira, que não é a fé genuína do nosso meigo Nazareno, do nosso meigo Senhor Jesus. E aqui diz Paulo mais ainda, né? E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, teve os seus opositores, tentaram o intimidar. Se os próprios apóstolos, os próprios discípulos, os mártires da igreja primitiva passaram por afrontas, passaram por perseguição, por difamação, por calúnia, passaram por muitas provas. Quem somos nós para escaparmos, né, das afrontas do dia a dia, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face desta terra.
E aí diz Paulo aqui no versículo 29, porque vos foi concedida a graça, meus amados. Nós estamos vivos só pela graça. Nós estamos de pé só pela misericórdia. Nós estamos perseverando na mesma fé só pela graça de Deus. A cada dia que passa, o Senhor tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas. Não tem sido fácil andar nos caminhos do Senhor, ministrar o Evangelho com sinceridade, fazer a obra de Deus com sinceridade nos dias em que estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque a corrupção, porque o pecado, porque as afrontas do nosso adversário, do nosso inimigo, têm sido muito grandes, para que muitas vezes viéssemos a desanimar diante das lutas, diante das adversidades. Mas Deus, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, Ele tem nos ajudado. E assim nós vamos seguindo em frente, né? Vamos aqui mais à frente no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, que diz aqui o apóstolo Paulo: exortação ao amor fraternal e à humildade. O segredo de uma vida próspera, o segredo de uma vida na presença de Deus está em uma palavra: humildade. Humildade. Humildade não quer dizer uma pessoa andar com roupas sujas, andar de pés descalços, andar sem tomar banho. Não. A humildade é aquela simplicidade que há dentro do coração do ser humano, de cada pessoa. Isso se chama assim humildade. Vamos ler aqui o que diz a Bíblia Sagrada através do nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Diz ele assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, e nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nós, adentrando para dentro da Bíblia Sagrada, olhando que o espírito da exaltação, o espírito da grandeza, não é de hoje que ele já se manifestava na face da terra. Chegamos a ver que os discípulos, estando junto com o mestre, um dos seus discípulos disse: Senhor, quem é o maior de nós? Quem é o melhor? Hoje nós vimos esta guerra travada no meio daqueles que se dizem servir a Deus. Todos querem ser maior uns que os outros. Se alguém faz uma festa, a parte A faz para se exaltar da parte B. A parte B faz para exaltar e humilhar a parte C. Um faz um congresso, traz alguém de grande nome, grande é o Senhor Jesus. Mas aqui na terra, nos dias em que estamos vivendo, eles querem se exaltar. E levantam as pessoas
Idolatram as pessoas, levam para as tribunas, né? E elas ficam idolatradas. Então elas se acham que são grandes. Totalmente ao adverso do que a Bíblia Sagrada nos diz. Que é para nós sermos humildes. Você acha que uma pessoa que cobra 10, 15, 20 mil por um final de semana para ministrar a palavra de Deus é uma pessoa humilde? Você acha que um cantor, que uma cantora que cobra 20, 30, 40, 50, 60 mil para adorar, dizer que vai adorar a Deus no final de semana, é uma pessoa humilde? Convenhamos. Uma pessoa que exige para fazer um trabalho num congresso no final de semana, exige hotel 5 estrelas, exige camarotes, lugares luxuosos, é uma pessoa humilde? Não. Aqui Paulo nos ensina, dentro da palavra do Senhor, e nós vamos, nos versículos subsequentes, falar da palavra. Eu não vim aqui para fazer discurso, nem de ódio, nem de nada. Eu vim pregar a palavra. E ela me dá ênfase, né? Para que eu venha ministrar. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas não iam suportar a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra fiel. Muitos não iriam suportar. E diz então Paulo aqui, né? E diz Paulo aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Aqui está totalmente ao contrário. O que Paulo está dizendo aqui? Considerai o próximo, os outros eventos, as outras lideranças maiores do que elas. Mas hoje está ao contrário. As pessoas querem uns ser maiores do que os outros. Ao inverso da palavra. A palavra está indo ao inverso daquilo que as pessoas estão fazendo nos dias em que estamos vivendo. É pessoas enriquecendo e ganhando muito dinheiro em cima do evangelho. E nós que temos um pouco de estudo da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, na epístola de Pedro, Pedro diz bem assim, que nos últimos tempos o evangelho seria uma grande fonte de lucro. Sim, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que não gostam de pegar no pesado, fizeram do evangelho mercadoria. Estão fazendo do evangelho um balcão de negócio, tentando negociar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso, a Bíblia nos diz que chegará um dia do acerto de contas, quando eles estarão diante do meigo nazareno e vão dizer: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós profetizamos no teu nome. E ele vai dizer: sim, por certo, vocês usaram o meu nome para enriquecer, vocês usaram o meu nome para enganar, vocês usaram o meu nome para ser idolatrado pelas pessoas, mas vocês se vangloriaram a vós mesmos e esqueceram de honrar o Rei da Glória, que sou eu, de honrar e exaltar o meu nome. O acerto de conta não será fácil para aqueles que tentam fazer comércio da obra do Senhor. Glórias a Deus. E vamos ver aqui. O exemplo de Cristo na humilhação. Se as pessoas que se dizem ser servos de Cristo, se as pessoas que se dizem ser seguidores de Cristo
e observar a verdade, observar a palavra do Senhor, do jeito e da forma como ela é, elas vão ter que adentrar para dentro deste texto em que o Senhor Jesus nos deu exemplo. Olha o título: o exemplo de Cristo na humildade. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, aleluias, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Oh, Jesus! Que exemplo o Senhor tem nos dado! Oh, Jesus! Quem dera que esta geração, oh, Jesus, quem dera que esta humanidade aprendesse ao menos um pouquinho da tua palavra e colocasse em prática o segredo de uma vida humilde, o segredo de alguém que tinha um trono e era adorado pelos anjos, desce a terra e diz que ele, aleluia, sendo Deus, aleluia, não julgou como usurpação, aleluia, o ser igual a Deus, quando ele esteve em forma humana aqui na face da terra. Bem que ele poderia bater no seu peito e dizer bem assim: eu sou o único ser que tenho duas humanidades, a humanidade do homem, a humanidade terrena e a humanidade celestial, porque ele tinha, diz-nos a Bíblia Sagrada, que ele não quis, ele não aceitou, aleluia, sendo homem, usar de usurpação, usar de ganância, usar de orgulho para se tornar como Deus, mas ele se fez como servo. E servo é para servir. Servo não é para mandar, servo não é para se exaltar, servo não é para se gloriar, glória, mas o Senhor Jesus nos dá um exemplo de humildade, de sinceridade, de um verdadeiro servo do Senhor. Olha o que ele diz aqui: não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ao contrário da humanidade de hoje, eles estão cheios, aleluia, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de dinheiro, cheio de riqueza, cheio de fama, mas esqueceram de se esvaziar, esvaziar na humildade, esvaziar na simplicidade. Oh, glória! Eu vejo aqui o meu Jesus. Eu vejo aqui, se você serve a ele, o teu Jesus. Eu vejo aqui o nosso Jesus mostrando para esta geração: e se vocês não se humilharem, se vocês não se esvaziarem, vocês não serão meus servos, vocês não serão minhas servas. E eu quero dizer uma coisa para você: tem tanta gente cheia, mas não está cheia da glória, não está cheia do poder de Deus, não está cheia da glória de Deus, mas está cheia de um outro espírito. O espírito da soberba, o espírito do orgulho, o espírito da vaidade, mas menos eles querem se esvaziar, eles querem se encher. Olha o contrário, é o antônimo. A Bíblia diz que ele se esvaziou, enquanto as pessoas querem se encher. Oh, glória! Eu repito porque a palavra é forte, e a palavra de Deus, aleluia, ela fala a verdade, a palavra não tem contradição.
ela foi inspirada pelo Espírito de Deus e foi colocada aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, aleluia, nos textos aqui, aleluia, que nos faz, aleluia, nós aqui entender que a palavra, ela é viva e eficaz, e diz a Bíblia na epístola de Paulo a Timóteo, viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir até os pensamentos. Olha o que diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Eu acabei de falar, meus irmãos. Você acha que uma pessoa que cobra 10, 15, 20 mil para ministrar a palavra do Senhor é humilde? Que quer ter no seu redor milhões de seguidores? Cantores aí que cobram fortuna de dinheiro, que chegam a alugar aí campos de futebol, que chegam a cobrar entrada como se estivesse cobrando entrada de baile no tempo que eram mundanos. Rios de dinheiro para pagar, para olhar homem e mulher cantar. Se a Bíblia diz que recebeis de graça e de graça vos dais, vivei pela fé. Pastor, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Salário é para sobreviver e não para se locupletar, e não para enriquecer, e não para ter fama, e não para sugar o dinheiro dos irmãos, dos órfãos e das viúvas. Toma aí, Satanás! Tu que tens exaltado as pessoas, um dia eles serão humilhados. Mas a Bíblia diz que aqueles que são humilhados, um dia serão exaltados. Vamos à frente. Porque eu só sei fazer uma coisa: a obra, a palavra. E eu faço uso do jeito que ela fala. Eu não vou distorcer. Eu não vou tirar e nem acrescentar. Eu vou falar aquilo que a palavra fala. E olha aqui o versículo 8 do capítulo 2 da epístola a Filipenses. Você tem Bíblia em casa, meu irmão? Você tem Bíblia em casa, minha irmã? Então leia, me acompanhe. Eu não estou pregando a minha palavra, não tenho palavra. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Aquilo que Ele mandou fazer. Olha aqui, ó. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Quem se humilhou? Jesus. Precisava se humilhar? Não. Ele era Deus. Ele se transformou homem. Em carne veio à terra. Mas ele era Deus. Mas ele se humilhou. Quem gosta de se humilhar? Ninguém. As pessoas gostam de se exaltar. Mas de se humilhar, poucos gostam. Por quê? Porque não é fácil ser humilde. Ser humilde não é fácil. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso sim é ser humilde. Isso sim é se humilhar. Vendo os homens zombar e dizer quando ele estava ali pregado na cruz do Calvário: tu não diz que tu és o rei de Israel? Tu não diz que tu és o Messias? Tu não disse para toda essa humanidade que tu és o Filho de Deus? Desce daí, rapaz. Desce aí desta cruz. Por que deixastes os homens te pregar? E diz a Bíblia que lhe davam bofetadas. Diz a Bíblia que eles cuspiam no seu rosto. Mas ele não abria a sua boca. Cordeiro mudo não abre a boca. Quem é servo obedece. Quem é servo ou serva não murmura. Quem é servo ou serva não espragueja aqueles que o amaldiçoam, aqueles que falam mal. Não! Servo e serva sofrem calados, assim como Jesus deu este grande exemplo.
É, isto sim é exemplo de servo. Você tem sido servo, meu irmão? Você tem sido servo, minha irmã? Ou qualquer coisinha que acontece, você já diz: eu não tenho freio na minha língua. Eu não tenho freio na minha boca. Eu qualquer coisa eu falo mesmo. E qualquer coisa eu digo a verdade mesmo. Quem diz o que quer dizer, tem que ouvir o que não quer ouvir. Ah, é assim que a palavra nos diz. Pode falar tudo que você quiser. Depois vai ter que ouvir calado ou calada aquilo que você não quer ouvir. Vamos à frente um pouquinho, porque a palavra está forte, a palavra está falando, a palavra é poderosa, a palavra é gloriosa, a palavra é santa. Olha aí o versículo 9 diz assim, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhes deu o nome que está acima de todo o nome. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Este é o grande segredo de servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz na epístola, aleluia, de 1 Coríntios, aquele que pensa que é, não é. Aquele que pensa que sabe, não sabe. Aquele que pensa que tem, não tem. A Bíblia diz que aquele que pensa que é o maior, ele tem que ser o menor. E a Bíblia chega a dizer ainda no Evangelho de Mateus que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Que evangelho você está servindo aí, meu irmão? É o evangelho da ganância? É o evangelho da soberba? É o evangelho da igreja de Laodiceia, que bateu no peito e dizer: rico estou e não preciso de nada, não me faz falta de nada. E diz o Senhor Jesus Cristo, né? Ali em Apocalipse, pobre, tu és miserável, tu és nua, igreja de Laodiceia. É rica no material, mas pobre no espiritual. Ô glória, eu prefiro não ter a riqueza daqui da terra, mas ter a minha riqueza guardada lá no céu. Eu prefiro não ter muita coisa aqui, porque aqui diz a Bíblia Sagrada que a traça e a ferrugem consome, mas lá na glória não tem lugar para ladrão, lá na glória não tem lugar para usurpador. Lá no céu não tem lugar para mentiroso. Lá no céu não tem lugar para soberbo. Lá na glória não tem lugar para, aleluia, pessoas, aleluia, orgulhosas. Não. Lá só tem lugar para santos. Santos, separados do pecado, separados da mentira, separados do engano, separado da maldição, separado, aleluia, deste mundo de horror, aleluia. Nós precisamos estar guardados e separados para que um dia possamos adentrar na glória pelas portas celestiais. Vamos em frente para que possamos, aleluia, chegar ao término desta palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Diz então Filipenses 2:10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, aleluia, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É Jesus. Que exemplo o Senhor nos dá. Que exemplo de humildade e simplicidade o Senhor nos deu. O Senhor não andava nas carruagens pelas praças. O Senhor não andava nos palácios gritando
exaltando e dizendo que era filho de Deus. Não, o Senhor adentrava pelos becos e pelos valados, o Senhor parava uma grande multidão para curar o cego, o Senhor parava uma grande multidão para curar paralítico, o Senhor parava uma grande multidão para curar aleijado, o Senhor parava uma multidão, aleluias, quando aquela viúva de Naim ia levando o seu filho para o enterrar. E o Senhor disse para aquela mulher, para aquela viúva: não chores. Oh, glória! Chegou o autor da vida, chegou aquele que tem vida, chegou aquele que tem paz, aleluia, chegou aquele que ressuscita. Oh, mulher, não chores mais, a tua esperança chegou. E disse para o jovem: jovem, sai para fora. E ele pegou aquele moço pela mão e entregou na mãe. Entregou para sua mãe. Sabe o que Jesus está dizendo para você nesse dia, nessa hora? Ei, a tua esperança vai morrer não. O que ele tem prometido para ti, ele vai cumprir. Ei, você que está ouvindo essa live, você que está ouvindo o nosso programa pela nossa rádio. Ei, se o inimigo tentou roubar a tua alegria, se o teu inimigo tentou te humilhar pensando que você ia desanimar, você diz: ei, estás enganado. Jesus Cristo me ensinou na sua palavra que quanto mais eu me humilho, mais ele vai me exaltar. Quanto mais as pessoas tentam me humilhar, mais ele vai me exaltar. Ei, diga para o teu adversário neste dia: se você pensa que você me humilhando vai conseguir crendo com Deus, você me humilhando, você estará me exaltando depois na presença dele. A Bíblia diz bem assim, que os humilhados serão exaltados. Oh, glória! Então te humilha. Jesus Cristo deu um exemplo. Se as pessoas pudessem adentrar para dentro da Bíblia Sagrada, para dentro da palavra do Senhor, e viesse compreender espiritualmente os mistérios desta palavra, os mistérios da Escritura Sagrada, elas seriam mais humildes, mais simples, elas teriam mais amor, elas andariam mais humildes. É que o Espírito Santo venha consolar o meu e o teu coração, que venhamos adentrar para dentro desta palavra. Diz a Bíblia que ele sendo Deus, ele quem? Jesus sendo Deus, não usurpou, não, aleluia, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou. Antes ele se humilhou. Irmãos, a coisa mais difícil é uma pessoa querer se humilhar. E pode notar uma coisa: toda pessoa orgulhosa, que ela é orgulhosa e soberba, ela se faz de mansinha, ela se faz de calminha, ela tem palavras meigas, bondosas, mas ela é orgulhosa. Ela só quer descobrir o teu fraco para poder se exaltar. No momento em que você menos espera, ela mostra suas unhinhas e se torna orgulhosa. Mas na palavra do Senhor, para o cristão verdadeiro, para aquele que diz que serve a Deus, não tem lugar para orgulho. Só tem lugar para humildade. Só tem lugar para aqueles que são servo. E servo é para servir. Vamos orar, meus irmãos. Quero agradecer esta oportunidade que Deus tem nos concedido, convidando nossos queridos e amados irmãos para estar junto conosco mais uma vez, na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, com mais uma live ao vivo, né? E também no nosso programa da nossa rádio Cristo Vive FM, né? Às 9 horas, com o nosso programa A Voz do Pastor. Um abraço para os meus queridos e amados irmãos que estão aí nos acompanhando nessa live. Nosso amigo
de uma longa data, Claudemir Pinheiro. Deus te abençoe, meu companheiro, Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Nossa missionária Márcia Colombo, nosso evangelista Gilberto Ribeiro, Deus abençoe aí vocês, meus irmãos, Deus te dê graça, Deus dê vitória para você, para a sua família. Tá chegando a hora da oração. Nós queremos orar por você. Coloque os teus familiares, coloque teus amigos, coloque teus parentes, teus vizinhos diante do Senhor nessa hora, que nós queremos orar. Queremos ministrar a bênção sobre a tua vida. Deus nos chamou para abençoar, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Que Deus venha abençoar a nossa cidade, que Deus venha abençoar a nossa nação brasileira, que Deus venha nos dar vitória. Este é o meu desejo. Quando o nosso país vai abençoado, os brasileiros vão bem. Quando o nosso país vai mal, os brasileiros vão mal. Vamos orar? Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, me humilho diante da Sua santidade. Reconheço, Senhor, as minhas fraquezas, reconheço meus pecados e as minhas misérias, mas quero te pedir em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, continue nos abençoando, continue nos dando vitória, nos dando graça, abençoando os nossos irmãos, as nossas irmãs, Senhor, que estão junto conosco, conectados, aqueles que não puderem estar junto conosco, mas abençoa também, Senhor, dando vitória e dando graça. Eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, dando a cada um dia de vitória, um dia abençoado. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.